Você já imaginou o que acontece quando dois heróis como o Batman e o Power Ranger vermelho se encontram? Pois é, não é uma história de ação épica, com vilões sendo derrotados e cidades sendo salvas. Na verdade, tudo começa de uma forma um tanto diferente. Depois de um longo dia de batalhas e aventuras, os dois guerreiros se veem numa situação inusitada, no centro da diversão e loucura de Las Vegas. Era uma noite quente e vibrante na cidade. As luzes neon piscando em cada esquina, os carros passando apressados e as pessoas se divertindo em todas as direções. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o Batman não estava em uma missão de resgatar Gotham, e o Power Ranger vermelho não estava em busca de um vilão para derrotar. Eles estavam, bem, talvez em uma missão um pouco mais peculiar. Agora, imagine a cena. Um bar lotado, com música alta, risadas e, claro, o cheiro inconfundível de uma noite de diversão. Em um canto do bar, Batman, com seu traje de morcego, estava tentando parecer sério, mas seus olhos denunciavam um certo desconforto. Ao lado dele, o Power Ranger vermelho, também com um ar desconcertante, mas com um sorriso brincalhão no rosto. "Eu acho que estamos em Las Vegas, Batman", disse o Power Ranger, rindo de forma leve, mas sem muita convicção. "Será que eles conseguem sair dessa situação sem arrumar ainda mais confusão? Ou será que Las Vegas tem algo mais reservado para esses dois heróis? Bom, você só vai descobrir se continuar acompanhando essa história, porque o que vem a seguir é pura diversão." O bar estava lotado, com uma mistura de risadas, música alta e o som de fichas de cassino sendo jogadas nas mesas. No fundo, uma máquina de sinuca estava sendo disputada com fervor, enquanto alguns casais dançavam sem preocupação alguma. Batman, com sua capa escura, parecia um pouco fora de lugar. Ele não estava acostumado a esse tipo de trabalho em equipe, muito menos com uma bebida na mão. Mas quando a missão em Gotham falhou de forma espetacular e ele foi puxado por um acaso cósmico para Las Vegas, ele decidiu que uma pausa não faria mal a ninguém. Ao lado dele, o Power Ranger vermelho parecia bem mais à vontade. O herói que usualmente estava no comando de batalhas épicas, estava agora apenas tentando entender o que diabos ele estava fazendo naquela cidade estranha. "Batman, me diz uma coisa, você está mesmo usando o traje do Batman em Las Vegas? Não acha que está um pouco exagerado?" O Power Ranger perguntou rindo. Batman apenas olhou para ele com um olhar misterioso, como se tivesse algo em mente, mas não fosse compartilhar. "Eu sou o Batman", ele respondeu secamente, como se isso explicasse tudo. Eles estavam se divertindo à sua maneira, mas uma coisa era certa. Las Vegas não parecia ser um lugar onde heróis como eles normalmente estariam. Então, é claro, o inevitável aconteceu. Depois de algumas cervejas, algumas piadas que até Batman teve dificuldade em entender, e um par de fichas jogadas de forma desastrosa em uma mesa de pôquer, algo estranho aconteceu. O Power Ranger vermelho, normalmente tão focado, estava agora com os olhos brilhando de diversão. Ele levantou seu copo com um sorriso largo no rosto e disse: "Então, Batman, o que você acha de tentarmos a sorte em um cassino? Só para ver se nossa sorte aqui é melhor do que nas batalhas?" Batman deu uma olhada desconfiada, mas não pôde deixar de rir. Afinal, que mal poderia acontecer? O momento parecia leve, descontraído, como uma pausa nas aventuras diárias que enfrentavam. Com isso, os dois heróis se levantaram do bar e caminharam até uma das mesas de cassino, sem saber que aquele simples movimento os colocaria em uma série de eventos imprevisíveis que nem mesmo eles poderiam antecipar. O cassino estava tão iluminado quanto o resto da cidade, mas com uma vibe bem mais tranquila e misteriosa. As luzes das máquinas de caça-níqueis piscavam freneticamente, enquanto as mesas de pôquer e blackjack estavam cheias de pessoas que pareciam estar ali há horas. Batman, com seu olhar atento, olhava para as fichas e as cartas com a mesma seriedade de quando enfrentava o Coringa. Mas, naquela noite, ele não estava preparado para a insanidade que viria. "Vamos jogar, Batman. Não custa nada tentar, né?" O Power Ranger vermelho exclamou, com um entusiasmo que só ele poderia ter. Ele estava mais animado do que nunca. Para ele, estar em Las Vegas era quase uma missão secreta, algo que ele nunca tinha experimentado em sua vida de herói. A energia do lugar parecia ter uma influência instantânea sobre ele, tornando-o mais irreverente. Batman, relutante, olhou para o Power Ranger e com um suspiro profundo concordou. "Ok, mas só porque você insiste. Mas se eu perder, você paga as fichas." O Ranger riu. "Combinado!" Eles se aproximaram da mesa de blackjack, onde um croupier com cara de poucos amigos os olhou de cima a baixo, provavelmente tentando entender o que dois super-heróis estavam fazendo ali no meio de um cassino. O croupier,
que parecia mais interessado em terminar seu turno do que em lidar com os dois, distribuiu as cartas com um movimento rápido. Batman, com sua mente afiada, logo analisou as cartas e fez um cálculo rápido. Ele estava tão concentrado que nem percebeu o Ranger empolgado, dando tapinhas na mesa e rindo alto. Que droga, Batman! Eu nunca entendi esse jogo! O Power Ranger exclamou, olhando para as cartas como se fosse uma missão impossível. Por que as pessoas gostam disso? Batman apenas balançou a cabeça e, de repente, o croupier, já irritado com a bagunça, jogou as cartas sobre a mesa. Vão ou não vão jogar? Ele perguntou, quase como se estivesse pedindo um favor. Após várias rodadas e várias bebidas, o jogo foi ficando cada vez mais caótico. Batman não estava perdendo, mas parecia que o Ranger estava se divertindo mais do que ele. Já tinha perdido a conta de quantas rodadas eles haviam jogado, e o Ranger, claramente um pouco alegre, estava começando a falar coisas sem sentido, como se fosse o dono do cassino. Batman, você tem certeza que isso é seguro? Eu não sei o que estou fazendo, mas acho que é disso que as pessoas falam quando dizem diversão. O Power Ranger gritou enquanto levantava o braço, quase derrubando a bebida do croupier. Eu acho que já está na hora de parar, Batman disse enquanto olhava o Ranger tentando apostar tudo em um único movimento. Mas antes que ele pudesse protestar, o Ranger já estava gritando animado. Mais uma rodada. Batman fechou os olhos, resignado, e se preparou para o pior. Quando o croupier trouxe mais cartas, um silêncio estranho caiu sobre eles. Esperem. O que você está fazendo, Ranger? Eu não acredito. Batman disse, olhando para a pilha de fichas do Power Ranger. O Ranger havia apostado tudo de uma vez, e ele estava rindo como se tivesse vencido a maior batalha de sua vida. O Ranger estava praticamente pulando na cadeira, com os olhos brilhando de excitação. Eu acho que sou um gênio, ganhei. Eu ganhei, ele exclamou, chamando a atenção de várias pessoas ao redor da mesa. Batman, por outro lado, estava mais preocupado com a situação. Ele nunca havia visto o Ranger tão fora de controle. Não que isso fosse algo inusitado, mas em Las Vegas, tudo parecia ter uma intensidade ainda maior. Você ganhou? Mas isso não faz sentido, Batman disse, franzindo a testa. O croupier, que já tinha perdido a paciência, apenas jogou as cartas na mesa. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas já é hora de vocês dois saírem. Isso está ficando estranho. E com um gesto cansado, ele deu as costas, deixando Batman e o Ranger no meio do caos. É isso, Batman. Eu sou o campeão do cassino. O Power Ranger gritou mais uma vez, levantando os braços como se tivesse derrotado um exército inteiro. Batman olhou para o Ranger e depois para o restante da mesa, onde um grupo de pessoas estava claramente desconcertado com o que acabara de acontecer. O que, para Batman, parecia um erro de novato. Para o Ranger, era uma grande vitória. Enquanto o Ranger fazia mais uma dança estranha de comemoração, Batman tentou fazer o mínimo possível para que ninguém se desse conta de quem ele era. Isso não vai terminar bem. Vamos sair daqui antes que alguém perceba que você apostou. A nossa dignidade. Batman, tentando ser o mais sério possível, puxou o Power Ranger pela manga e o conduziu até a saída do cassino. Mas, quando os dois saíram para o lado de fora, o calor de Las Vegas parecia ter um efeito diferente sobre eles. A cidade estava ainda mais viva, as luzes estavam mais brilhantes e as pessoas pareciam mais desinibidas. Batman, que por um momento pensou que poderiam relaxar, logo percebeu que havia algo errado. Não pode ser! Isso é um desastre total! O Power Ranger, sem a menor noção do que estava acontecendo, apontou para o horizonte. Eu sinto que acabamos de ganhar uma super vitória, Batman. Olha para essa cidade. Eu estou pronto para mais. Batman, no entanto, estava começando a ter dúvidas sobre essa pausa que ele pensou que precisaria. Justo naquele momento, um grupo de pessoas passou por eles, aplaudindo e tirando fotos. O Ranger, sendo o herói descontraído que era, acenou com entusiasmo. Obrigado, obrigado, eu sou o Power Ranger vermelho. E antes que Batman pudesse impedi-lo, ele começou a fazer poses como se fosse um supermodelo. As pessoas ao redor estavam rindo, mas Batman não conseguia ver a graça. Ranger, precisamos ir embora antes que alguém perceba o que está acontecendo. Porém, a noite de Las Vegas não seria tão simples quanto eles imaginavam. Quando pensaram que a diversão tinha acabado, um novo problema surgiu. Uma multidão de fãs apareceu. E sem querer, eles estavam agora no meio de uma confusão que poderia custar muito mais do que apenas uma bebida a mais. Batman, eu sei o que vai acontecer agora. É o destino. O Ranger disse com um brilho nos olhos. Batman só conseguiu balançar a cabeça e suspirar. Você tem razão, mas eu só não esperava que o destino fosse tão caótico.
A confusão estava se espalhando por todo lado. Pessoas gritavam, tiravam fotos e riam das atitudes impensadas do Power Ranger vermelho. Batman, com a sua experiência em lidar com situações imprevisíveis, sentia que algo muito pior estava prestes a acontecer. Eu te avisei, Ranger, isso é Las Vegas. Tudo pode virar um caos em um piscar de olhos. Mas, ao olhar ao redor, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a aplaudir. A energia da cidade parecia ter se transformado em uma gigantesca festa em homenagem aos dois heróis. Eu não acredito nisso. Batman murmurou, tentando entender o que estava acontecendo. O Power Ranger, completamente descontraído, fez uma última pose como se fosse o maior campeão da noite. Eu disse que o destino estava ao nosso favor, Batman. As pessoas amam heróis. E eu sou um herói. Em um momento de pura loucura, Batman teve que admitir. Talvez o Ranger tivesse razão. Talvez, só talvez, fosse hora de relaxar um pouco. Afinal, eles estavam em Las Vegas, a cidade onde as coisas podem tomar rumos inesperados. E naquele momento, o inesperado era justamente aquilo. Uma noite de pura diversão, sem vilões, sem batalhas, sem mistérios. Apenas eles, o Power Ranger e o Batman, desfrutando de um raro momento de alegria juntos, em meio a uma cidade que nunca dorme. Quando o sol começou a nascer e as luzes de Vegas começaram a ficar mais suaves, Batman e o Power Ranger finalmente se deram conta de que tinham vivido uma noite diferente de todas as outras. Não houve resgates ou batalhas épicas, mas houve amizade, risadas e uma descontração que nenhum dos dois imaginava ser possível em uma cidade como aquela. No final, o que parecia ser um desastre se transformou em uma história única, uma noite que seria contada por muito tempo, sem a necessidade de salvar o mundo ou derrotar um inimigo. Eu nunca pensei que diria isso, mas... Obrigado, Power Ranger. Talvez você seja um bom parceiro para essa missão de relaxar. Batman sorriu, algo raro para ele, e o Ranger, com aquele jeito todo descomplicado, simplesmente respondeu. Com certeza, Batman. Vamos fazer disso uma tradição. E assim, entre risos e aventuras inesperadas, Batman e o Power Ranger vermelho aprenderam uma lição importante. Até os heróis precisam de uma pausa de vez em quando. E às vezes essa pausa pode ser mais épica do que qualquer batalha.